Bom, agora, meus queridos amigos, nós vamos adentrar numa próxima lei. Vamos estudar agora a lei do trabalho, tá? Que é a pergunta 38. E a lei do trabalho, ela também é extremamente relevante. Por quê? Porque ela é essencial para o progresso. É a lei do trabalho que faz com que ocorra o desenvolvimento da nossa intelectualidade, o desenvolvimento, portanto, da inteligência, que vai naturalmente levar ao progresso intelectual e, consequentemente, ao progresso moral. Então, nós, por mais que nós não queiramos trabalhar, que nós queiramos ou tentemos ficar mais ociosos, esse não é o objetivo de vida. Nós não devemos ficar ociosos. Precisamos trabalhar. Quanto mais trabalho, quanto mais esforço, quanto mais desenvolvimento intelectual, mais progresso. Então, vejam como diz a doutrina espírita, o que diz a doutrina espírita sobre a lei do trabalho. Nos diz assim, nós colocamos aqui na obra, a lei do trabalho, o trabalho em si, forja o homem, faz com que o homem forge o seu progresso, conduz, instiga, direciona o homem ao progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente e amplia os recursos de preservação da vida. E isso não é maravilhoso, porque através do trabalho eu vou o quê? Eu vou vendo, eu vou aproveitando todas as possibilidades que o meio ambiente me proporciona. Então, se eu encontro obstáculos, eu coloco a mente para trabalhar, trabalho, busco alternativas, busco soluções e vou crescendo, vou desenvolvendo a minha intelectualidade e, como também muito bem nos diz a doutrina espírita, com o desenvolvimento intelectual, na sequência vem o desenvolvimento moral, que é aquele que realmente eleva a criatura e a aproxima de Deus e amplia os recursos de preservação da vida. Porque se nós estivermos numa posição, num lugar, numa parte do globo mais inóspita, e eu precisar trabalhar para buscar os recursos necessários ou importantes para a manutenção da vida, eu vou ter que trabalhar para isso. E esse trabalho é intelectual, pode ser braçal também, mas isso impulsiona o homem para a frente e para o progresso. Então diz a doutrina que sem o trabalho, o homem permaneceria na infância espiritual. Sem o trabalho, nós não teríamos o desenvolvimento da inteligência e nem o desenvolvimento da moralidade. E ainda nos diz o seguinte, que diz aqui, o trabalho representa ainda um mecanismo de conservação da vida, para que nós possamos, como foi dito, para que nós possamos obter alimentos, bem-estar, segurança, desenvolve a nossa capacidade de pensar, de reflexionar. Então, ele vai forjando, sim, sem a menor sombra de dúvidas, o progresso. E aí ele até coloca aqui também a doutrina espírita faz uma consideração muito relevante sobre aqueles que não precisam trabalhar. Não tem aquelas pessoas que já são, no que tange aos recursos, aos bens materiais, já são naturalmente bem favorecidas? Ele diz, essas pessoas que já estão bem favorecidas materialmente falando e não precisam trabalhar para adquirir bens materiais, eles não estão livres da lei do trabalho, de modo algum. Eles não vão trabalhar para obter os seus alimentos, para prover a sua necessidade, mas devem trabalhar pelo bem do próximo. Então ele diz aqui, não estão isentos de serem úteis, devem contribuir para o desenvolvimento e o aprimoramento daqueles menos
favorecidos, ou seja, eles têm muito mais compromisso, porque já foram beneficiados com uma vida, pessoalmente falando, mais, não digo natural, tudo é natural, mas mais tranquila, mais serena, realmente não precisam empreender os mesmos esforços. Então, eles precisam utilizar essa tranquilidade para trabalharem pelo próximo, em benefício do próximo. E quando se fala em lei do trabalho, naturalmente nós também refletimos sobre o repouso. O trabalho é importante, será que o repouso também o é? E o Espiritismo nos diz que sim, que a lei do trabalho é uma lei, mas também há a lei do repouso. O repouso é importante para a renovação das nossas energias, sejam as energias físicas, orgânicas. Então, por isso há o repouso do corpo físico para a renovação das energias orgânicas, seja para a reposição das energias espirituais. Porque quando nós descansamos a nossa mente, não apenas o nosso corpo físico, mas quando nós descansamos a nossa mente, são nesses momentos que a espiritualidade superior nos inspira, nos envolve, nos traz boas ideias, favorece a conexão com o plano espiritual. Porque se eu tivesse com a minha mente o tempo todo, continuamente em trabalho, eu não abria um link, um espaço, uma oportunidade para a conexão com o alto. Então, o repouso, ele também é importante. E a doutrina também nos diz que qual é o limite entre o trabalho e o repouso? Quanto eu tenho que trabalhar, quanto eu tenho que repousar? E esse limite é o limite das forças do homem. Não há uma determinação, um limite definido. Cada pessoa tem o seu próprio limite. Nem eu tenho que trabalhar excessivamente, comprometendo a minha condição, a minha saúde, nem eu posso viver apenas para repousar. Então, a doutrina espírita também nos diz que o limite do trabalho é o das próprias forças. Então, nós, o próprio homem, cada um de nós tem liberdade para exatamente decidir sobre isso, com bom senso, com lógica, não com preguiça, não com comodismo, não com ociosidade, tá? E quanto ao repouso, a doutrina espírita nos fala o seguinte, nos instrui, dizendo: a mente, quando descansa, fica mais receptiva às inspirações do mundo espiritual, capta melhor as ideias e permite o desenvolvimento do indivíduo. E, de fato, é isso que acontece. Quando eu descanso a minha mente, eu fico mais receptiva, porque eu sereno, minha mente não está pensando em outras coisas, em resolver problemas, enfim, N situações, e aí eu capto melhor essas ideias. Por isso que as pessoas, quando vão meditar, quando vão orar, quando aquietam um pouquinho o coração, elas conseguem muitas vezes ter as ideias, perceber, serem intuídas no que tange as problemáticas, as soluções dos seus problemas. Exatamente por isso, porque buscou esse repouso necessário para o seu organismo, tanto físico quanto espiritual. Aqui, quando nós também falamos sobre isso, não podemos deixar de abordar, de falar sobre o descanso na velhice, porque nós trabalhamos durante a nossa vida física necessária para o nosso trabalho, para prover as necessidades dos nossos familiares, mas quando nós chegamos na terceira idade, é natural que nós possamos ser
privados com o descanso. E aí, nesse momento, cabe aos filhos ou ao Estado prover as necessidades desses espíritos que já estão na terceira idade. Não é adequado, não é correto fazê-los trabalhar, impor-lhes trabalhos, tá? Então, nós colocamos aqui: o descanso durante a velhice também deve ser respeitado, e é a oportunidade em que os mais fortes da família irão trabalhar pelos mais enfraquecidos, e, em não sendo possível, caberá ao Estado, então, prover essas necessidades, mantendo os idosos, tá? E aí finalizamos a lei do trabalho falando de um trabalho também super importante, principalmente nós que estamos procurando ser pessoas melhores, pessoas que estão procurando vivenciar os evangelhos, a boa nova, a mensagem cristã. E é o trabalho voluntário, que dignifica o homem, que nos aproxima de Deus, que faz nascer em nossos corações o amor. Porque o trabalho voluntário, quando nós não estamos ali recebendo nenhum recurso material diretamente, faz com que eu deixe de buscar apenas a mim mesma. Por quê? Porque quando eu estou ali absorvida no meu egoísmo, o que eu faço? Eu só quero saber de mim, dos meus interesses, das minhas necessidades, de quanto eu vou ganhar, de quanto eu irei lucrar. E quando nós trabalhamos pelo outro sem esperar nada em troca, até porque nós sabemos que muitas vezes ele não pode realmente nos dar nada em troca, vejam que é completamente diferente, porque ali eu estou me doando verdadeiramente, sabendo que eu não vou obter nada em troca. E isso faz com que eu desenvolva a humildade, o amor e a caridade real e verdadeira nos nossos corações. Então, importante trabalharmos voluntariamente. É um instrumento, é um mecanismo de nós nos tornarmos um instrumento da misericórdia divina, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, para que nós possamos aliviar o sofrimento do nosso irmão, Deus não vai se corporificar, se materializar para que isso aconteça. Ele vai inspirar outros espíritos, outros corações bondosos para auxiliarem aquele que necessita. Então, nós, através do trabalho voluntário, nos transformamos em instrumento da misericórdia divina. E aí nós estamos contribuindo para uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais amorosa para com todos. Portanto, se nós ainda não estamos engajados em um trabalho voluntário, a hora é essa. Vamos nos engajar. Realmente vamos trabalhar por nós e pela humanidade. E agora, meus queridos amigos, vamos, portanto, adentrar na pergunta 39, que é aquela que nos fala sobre a última lei moral, a lei de justiça, de amor e de caridade. Como nós já dissemos no desenvolvimento das leis anteriores, a lei de justiça, de amor e de caridade é a lei mais importante de todos. E ela essencialmente nos diz o seguinte: claro que ela vai trazer uma abordagem sobre justiça, sobre caridade e sobre amor. Então ela começa falando sobre justiça. O que é a verdadeira justiça? E aí diz a doutrina que a justiça consiste exatamente no quê? Em fazermos aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Se nós estivéssemos com essa verdade, com essa orientação em nossas mentes, nós com certeza jamais, em momento algum, deixaríamos de ser justos com quem quer que seja. Então, colocamos aqui: a lei de justiça consiste em respeitar os direitos de cada um,
em não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. E vamos ver aqui o que nos dizem ainda os espíritos sobre a lei de justiça. Nos diz o seguinte, que o sentimento de justiça, ele é intrínseco ao homem. E aqui vale lembrar que todas as leis morais, o homem já tem um sentimento natural, instintivo em relação a cada uma delas, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E as leis morais são as leis divinas, lei de Deus. Então, nós já nascemos com o senso de justiça, de amor e de caridade, com o germen de todas elas. Claro que com o desenvolvimento do homem, da sua intelectualidade, da sua moralidade, essas leis, essa justiça, esse sentimento inato de justiça, ele vai ficando mais aprimorado e mais desenvolvido. Então, aqui diz, o sentimento de justiça, então, é intrínseco ao homem. E o progresso moral desenvolve o senso de justiça, mas não o cria. Então, nós já nascemos com ele. A moralidade faz com que ele se desenvolva, com que ele se aprimore, mas não que ele nasça com o progresso moral da criatura. E ele diz o seguinte também, que conquanto nós já tenhamos o sentimento de justiça inato em nós, por conta das nossas imperfeições, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós confundimos ele, nós deturpamos esse sentimento de justiça em função das nossas imperfeições e das nossas morais, ou das nossas paixões inferiores e da nossa pouca moral. Então, ele diz aqui, o indivíduo, conquanto tenha em essência, nós dissemos, a justiça em seu íntimo, não raro a confunde com as suas paixões inferiores e a modifica, adequando-a aos seus interesses. Então, à medida que nós vamos depurando o espírito, o nosso senso de justiça vai sendo mais puro, mais perfeito, menos egoísta, menos orgulhoso. Então, nós só iremos adquirir a pureza dos valores, da justiça, da verdadeira caridade, quando nós formos crescendo e depurando o nosso espírito. E, claro que, se nós estamos dizendo que o conceito de justiça, ele é variável conforme a evolução e a depuração das criaturas, nós já podemos observar que a humanidade, nós, conquanto estejamos todos reencarnados na mesma época, temos o senso de justiça diferente. A justiça para mim talvez não seja igual a que é para você, porque nós estamos em condições evolutivas diferentes. Então, conquanto todos tenhamos esse senso de justiça, ele é variável conforme a depuração do ser. Quanto mais depurado, mais perfeito. Quanto menos depurado o espírito, mais imperfeito. E é exatamente por isso que as leis humanas se modificam. Porque as leis humanas, elas são adequadas, a lei humana procura aquilo que é justo, procura regular as relações entre as criaturas, dentro daquilo que é legal, que é justo. Só que, como as leis, elas refletem a humanidade daquela época, elas refletem a depuração espiritual daquela época, à medida que a humanidade progride moralmente, as leis precisarão ser modificadas, porque elas vão acompanhando a evolução da humanidade. Por isso que as leis humanas são mutáveis, podem ser modificadas e são modificadas com o tempo. Já as leis de Deus, essas não, essas são imutáveis, porque elas são perfeitas e elas são perfeitas para todo o universo, em qualquer época, em qualquer momento evolutivo que os povos se encontrem. Então, dando seguimento, falamos então que a lei humana é mutável ao passo que a advinda de Deus é permanente e perfeita. Se Deus é perfeito, as suas leis naturalmente precisam ser.
certo? A doutrina também nos fala que, dentro desse conceito de justiça, dentro desse aspecto da lei de justiça, o direito de viver é o primeiro de todos os direitos, que nós devemos respeitar. Isso faz parte também da justiça. E aí, abordando agora outros aspectos da lei, vamos falar sobre a caridade e sobre o amor, porque aqui diz que o amor e a caridade completam a justiça. Quando nós temos o verdadeiro amor, caridade, a justiça se faz plena. E quando nós falamos da caridade, nós não estamos falando apenas da caridade material, esmola, a entrega de algum recurso material. Nós estamos falando principalmente da caridade moral, porque a caridade material, que é muito mais fácil de ser feita, nós estamos ali doando alguma coisa, algum bem material. Nós não estamos nos doando. Eu dou um bem, uma coisa externa a mim. Já na caridade moral, não. É o doar-se. Eu dou de mim mesma, do meu tempo, do meu sorriso, da minha evolução, do meu tempo, quando nós estamos ali à disposição para ouvir. Percebam que ela é mais difícil, porque é exatamente aquilo que muitas pessoas não querem fazer, doarem-se. E esse doar-se requer olhar para o outro e não apenas para nós mesmos. Por isso que ele diz aqui, nós dizemos aqui que a caridade, ela não se restringe à esmola, mas envolve todo o relacionamento humano. E relacionamento humano, entendamos o que? Caridade moral. E quando nós estamos falando de caridade, nós temos na doutrina espírita como Jesus entendia a verdadeira caridade. É feito um questionamento aos espíritos perguntando qual o verdadeiro sentido da caridade conforme a entendia Jesus. E os espíritos nos dizem que a verdadeira caridade, segundo a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. O chamado BIP. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Benevolência é caridade, é amor, benevolência é ajudar, é a oportunidade, é utilizar e aproveitar todas as oportunidades para ser bom, para fazer o bem ao nosso irmão. Benevolência. Indulgência é quando nós procuramos não ver, não destacar as dificuldades, as imperfeições, o vício do nosso próximo, mas temos um olhar caridoso para com as suas imperfeições. Sabemos que ele está em progresso, está em construção, que ele tem defeitos, assim como eu também tenho, que eu preciso agir com misericórdia e indulgência para com ele, assim como Deus age com as minhas. O indulgente procura ver não os defeitos, mas procura ver as virtudes que aquela pessoa já tem. Porque todos nós temos virtudes. Imaginemos se as pessoas só vissem os nossos defeitos e não aquilo que nós já temos de bom. Então, o indulgente, ele destaca o que a pessoa tem de bom e não apenas o que a pessoa tem de ruim. O indulgente, ele sabe não divulgar, ele procura silenciar em relação aos nossos equívocos. Porque eu vou levar ao conhecimento do público as mazelas daquele meu irmão? Falemos das coisas boas, das coisas ruins, eu não tenho por que falar. Se eu precisar falar, apenas de forma construtiva, no sentido de orientar, no sentido de ajudar, no sentido de estender a mão para que aquela pessoa vença aquele vício, aquela imperfeição, aquela dificuldade, sempre com o objetivo de auxiliar. Isso é indulgência, isso é caridade. E perdoar
perdão é algo que liberta quem perdoa e quem é perdoado. O perdão, na verdade, nos aproxima de Deus. Quem perdoa sabe compreender que o outro ainda tem as suas dificuldades, que aquele que machuca ainda é um enfermo da alma e que precisa muitas vezes machucar para ser ouvido. Então, o perdão não é fácil ainda para a nossa humanidade, para a condição que nos encontramos, mas é ela que verdadeiramente nos aproxima de Deus, porque retira dos nossos corações as mágoas, os rancores, tudo aquilo que nos prende ao mundo material e não nos deixa ascender ao Pai. Então, quando nós conseguimos agir, praticar o BIP, benevolência, indulgência e perdão, nós conseguimos ser caridosos como Jesus foi, como Jesus é, como Jesus nos ensinou e exemplificou. E nós, quando estamos aqui falando sobre a caridade, vamos trazer também aqui uma observação trazida exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então percebam que quando nós conseguimos vivenciar a caridade, estejamos encarnados ou desencarnados, na terra nós obteremos a paz e no céu nós viveremos, acharemos graças diante do Senhor, ou seja, receberemos graças, benefícios, felicidade, paz, equilíbrio, amor em função da caridade praticada. Logo, a caridade ela deve ser praticada, ela deve ser trabalhada em todos os momentos. Sabemos que nem sempre é fácil, mas é importante nos trabalharmos. E o amor é a caridade em ação. O amor é o sentimento que nos aproxima de Deus. O amor é o sentimento mais nobre, mais importante que nós precisamos aprender. O amor, como disse Jesus, resume toda a lei e os profetas. E é por isso que a primeira e a segunda lei, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo, são as duas leis que Jesus nos mostrou que resumem todas as outras. Então, que nós possamos trabalhar, que nós possamos aprender a amar. O amor não é algo que nós vamos adquirir num piscar de olhos, do dia para a noite. Não. Nós precisamos exercitar o amor. Sim, nós precisamos exercitar o amor. Nós vamos pouco a pouco trabalhando esse sentimento nos nossos corações. Devagarinho, mais de forma racional do que espontânea ainda. Mas no início é muito disciplina, é muito dever. Mas depois vem a espontaneidade, vem a naturalidade e o amor, a prática da caridade e da beneficência, da justiça, tudo isso vai trazendo para nós um sentimento de felicidade, uma paz, uma leveza, uma alegria que nenhuma conquista do mundo material é capaz de verdadeiramente nos ofertar. E quando nós realmente conseguimos vivenciar plenamente a lei de justiça, de amor e de caridade, aí, nesse momento, nós estaremos realmente bem pertinho de Deus, porque conseguiremos ser espíritos superiores, quiçá já espíritos puros, quando realmente aplicarmos 100% as leis morais, as leis de Deus. Estamos trabalhando, estamos caminhando, estamos nos esforçando para chegarmos a essa condição. Vamos chegar? Sim, iremos chegar. Nem sempre é tão rápido, nem sempre é tão fácil como nós gostaríamos, mas esse dia com certeza chegará para mim e para você também. E por quê?
porque todos nós nascemos simples e ignorantes, mas perfectíveis. O nosso objetivo, a nossa meta é sermos perfeitos e felizes. Meus queridos amigos, nós vamos então aqui finalizando o capítulo 4 do nosso livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis. Na nossa próxima aula, nós vamos começar com o capítulo 5, que é o desdobramento das leis morais. Entendemos o que são as leis morais, mas precisamos agora entender nas situações práticas da nossa vida como aplicar, como vivenciar as leis morais. Meus amigos, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada pela sua presença e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.